Olá, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com mais uma edição do Podcast SIX, da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Tocantins. E hoje, com muita alegria, a gente recebe uma pessoa que representa um dos nossos grandes parceiros, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins. Está conosco aqui a diretora regional do SENAI, a Márcia Rodrigues, que inclusive coordena um dos trabalhos de qualificação que está em andamento através do PIX, o Programa de Impulsionamento da Indústria do Comércio e Serviços do Estado do Tocantins. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Seja muito bem-vindo, diretora. Muito obrigada, secretário Carlos Humberto. É uma honra para nós, enquanto Sistema Indústria, poder estar parceiro do Governo do Estado através da Secretaria de Indústria e Comércio, olhando pelo aumento da produtividade das nossas indústrias, do nosso comércio aqui no nosso Estado. Que bacana. E realmente hoje nós vamos falar sobre um dos projetos que está em andamento e vamos falar justamente sobre isso, sobre o aumento da produtividade da nossa indústria, Antes da gente entrar propriamente dito no projeto, acho que seria bacana para aqueles que estão nos acompanhando que a gente pudesse fazer um recorte e trazer à luz como é que está o contexto da nossa indústria do estado do Tocantins nesses 34 anos. Perfeito, secretário. Hoje no estado do Tocantins nós temos uma aglomeração industrial na parte de alimentos e bebidas, onde se destaca as indústrias frigoríficas, empregando bastante colaboradores, com uma produção muito importante para o estado, inclusive contribuindo na pauta da exportação. Nós temos também a indústria de madeira e móveis, da construção civil, da confecção, que são indústrias que empregam bastante, estão em todas as regiões do estado, mas, como todo o setor industrial, ainda com desafios a serem supridos, desafios a serem superados, e aonde nós precisamos olhar de uma forma estratégica para garantir esse desenvolvimento. Bacana. E para quem está nos acompanhando nesse momento, o PIX, o Programa de Impulsionamento da Indústria do Comércio e Serviços, ele busca, de um modo geral, construir um ecossistema empresarial mais atrativo para quem quer investir no estado do Tocantins. E dentro dos 8 pilares, são 8 pilares de trabalho, um deles é o da qualificação profissional, da qualificação de mão de obra. É uma condição basilar para que a gente possa atrair novos investimentos e também permitir que quem já investiu no estado do Tocantins tenha condições de crescer, de reinvestir aqui no Tocantins, que a gente tenha uma mão de obra qualificada, Esse é um dos gargalos, dos desafios que a diretora colocou aqui, que dentro dos variados desafios que a indústria tocantinense tem, com certeza o da mão de obra qualificada é um. E a gente está, então, com vários projetos em andamento dentro de um pilar de qualificação de mão de obras. Um deles se chama Tocantins Mais Produtivo, e a gente passa, nesse momento, a abordar com a diretora Márcia aqui, porque é ela que capitaneia esse processo pelo SENAI, pela Federação das Indústrias, e ela vai poder já colocar para a gente os primeiros resultados, tudo, e a impressão de que quem está recebendo esse benefício, dos nossos empresários, que as primeiras impressões que a gente já está colhendo, os feedbacks desses empresários que estão sendo beneficiados com esse processo de qualificação que visa o aumento da produtividade da indústria tocantinense em no mínimo 20%. Perfeito, secretário. Primeiro, eu preciso fazer um reconhecimento, e aqui de público, um agradecimento na pessoa do senhor, que acreditou numa primeira proposta mesmo que foi apresentada e fez acontecer com celeridade. Por isso que nós já temos resultados hoje de indústrias que já fecharam o primeiro ciclo, e nós temos resultados concretos sendo mostrados. Então eu vou pedir uma parte, porque aí eu preciso transferir esse seu agradecimento e com certeza também do presidente Roberto Pires, de todo o sistema FIETO, eu preciso transferir esse agradecimento ao governador Wanderley Barbosa, porque na verdade toda a construção de política de desenvolvimento que a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços está fazendo, diretora, ele sempre é discutido, debatido e validado com o nosso governador. Vai de encontro a um anseio pessoal que ele tem de melhoria da qualidade de vida de cada um dos mais de 1,5 milhão de cidadãos tocantinenses. Ele quer mudar a vida das pessoas, ele quer que as pessoas tenham oportunidade. Então, toda essa facilidade que a gente encontrou de desenvolver o trabalho foi porque a gente tem dentro dele essa visão, e ele sabe muito bem que cabe a nós, poder público, construir essas políticas públicas, mas que cabe à iniciativa privada, ao terceiro setor,
e muito no pilar da qualificação em específico, e muito, com certeza, o Sistema S, para que a gente possa transformar essa política em realidade lá na ponta. Então, só fazendo essa parte e transferindo também ao governador Vanderlei Barbosa esse reconhecimento. Que o setor produtivo agradece muito, né? Porque é assim que se faz o desenvolvimento, né? É tripartite, a comunidade, o setor privado, né? E o governo com as políticas públicas. Então, tá de parabéns, a gente sente um orgulho muito grande. Quando a gente olha para a indústria, é importante a gente perceber todo o avanço que a indústria teve se adaptando às novas tecnologias. Então, a gente vem da indústria a vapor, que passou para a indústria, né, da eletricidade, que passou para a automação. Hoje nós falamos na 4.0, que eu utilizo o quê? Eu utilizo o robô, eu utilizo a automação, eu utilizo a inteligência artificial, eu utilizo o Big Data, ou seja, você trabalhar com alta carga de dados, transformando informações e você aumentando essa sua produtividade. Só que isso só vai se tornar uma realidade se nós tivermos nas nossas indústrias pessoas que entendam deste processo, né? Então, como que nós vamos fazer para incluir essas pessoas? Foi da onde surgiu Tocantins Mais Produtivo, na proposta de nós fazermos uma ação consistente, profunda, envolvendo grande parte, nós estamos falando de mais de 50% dos quinais CNPJs industriais no nosso estado do Tocantins, aí sim há uma verdadeira transformação. Então, o Tocantins Mais Produtivo, ele vem capacitar as pessoas que estão produzindo para que essa transferência de conhecimento fique na indústria e a partir daí essa indústria tenha um time da qualidade, que é o que a gente fala do time Kaizen, ou seja, diariamente eles vão estar observando a produção e transformando essa produção cada vez numa linha mais enxuta, porque eu ganho celeridade, eu ganho produtividade, eu reduzo o custo, eu escalo e eu tenho condições de ganhar mais mercado. A partir do momento que eu tenho uma produção enxuta, aí sim eu começo a falar da indústria 4.0, aí sim o empresário pode começar a pensar em colocar um robô na sua produção e fazer essa ligação do robô já com a inteligência artificial, pegar aquele colaborador que tem anos de experiência da produção e ele entende justamente do produzir, tira ele do serviço estritamente operacional e aproveita todo o conhecimento que esse colaborador tem. O que eu vou ganhar com isso? Aumento de produtividade. Todo mundo ganha e eu retenho este colaborador cada vez mais na linha de produção. Olha o ganho que nós teremos, né, quando nós concluirmos este atendimento e o governo do estado, né, nos colocou a meta que nós possamos atender até o final do ano 1.000 CNPJs, é uma meta audaciosa, né? Mas é uma meta que vai mudar o sistema produtivo do estado. Eu não tenho dúvidas, diretora, porque realmente é uma meta ousada, mas se nós não tivermos metas ousadas, não teremos resultados impactantes. Quando você atinge metas ousadas, obviamente, você consegue resultados que definitivamente vão impactar aquilo que você está trabalhando. E no caso da indústria, se a gente quer efetivamente que ela seja mais produtiva, que ela tenha uma virada de chave, a gente precisa trabalhar uma base bem alargada. E como você bem colocou, nós estamos trabalhando mais de 50% da base da nossa indústria. Isso é sensacional, é inédito, né? O governo do Tocantins, nesses 34 anos, nunca teve uma política pública de qualificação de mão de obra na forma como ela tem hoje no governo Vanderlei Barbosa, através do PIX. Então, assim, isso é satisfatório e eu tenho convicção, né? Vocês lá na ponta vão ter condição de medir isso melhor, mas eu tenho convicção que a hora que o meio empresarial mais do que saber da existência do programa, que eles estiverem de forma efetiva, já recebendo essa qualificação, já transferindo esse nível de conhecimento para os seus colaboradores, eles vão começar a colher os resultados e isso vai trazer um feedback do meio empresarial para o setor público e para o próprio Sistema S, para o Senai, muito positivo. Eu não tenho dúvida disso. Sem sombra de dúvida, secretário. E um ponto que a gente tem que destacar. Infelizmente, no estado do Tocantins, pela sua criação, nós tivemos muita abordagem em âmbito de consultoria de profissionais que vieram de fora. Infelizmente, anoiteceram e não amanheceram. Então, nós temos a nossa classe empresarial bastante resistente a essa mudança. Então, o governo do estado, ele teve um olhar estratégico em perceber, eu posso ofertar, né, essa possibilidade do empresário
perceber o resultado, ele perceber que é um trabalho sério e ele apostar cada vez mais. Então, nós estamos tendo uma adesão por parte do empresário, e falo, inclusive o empresário surpreso em ele receber essa possibilidade, ele vai ficar com esse conhecimento, porque a gente não tem nenhum interesse de estar permanentemente dentro da indústria, né? Queremos sim, trazendo outras tecnologias, mas não naquele mesmo ponto, porque a gente tem que evoluir. Então, quando o empresário percebe a riqueza do que ele está ganhando, é só gratidão que ele tem. Né? Porque a gente está falando do setor que emprega, do setor que impulsiona, né? Do setor que faz com que essa economia gire. Então, é um benefício muito grande, eu falo, um divisor de águas para o estado do Tocantins. Concordo realmente com a sua visão, diretora, porque assim, um dos objetivos do PIX é que a gente consiga, ao longo da próxima década, né, ao longo de 10 anos, a gente consiga, então, fazer com que a indústria, que terminou 2021 respondendo por 11,5% do PIB tocantinense, que ela chegue ao final de uma década a 22%, onde ela vai estar próximo da média nacional, que é 22,9%. A gente entende que a gente conseguindo fazer com que a gente chegue nesses números, né? E esse é um trabalho estruturante, esse é um trabalho que tem que ser de longo prazo, né? E para isso a gente vai poder atingir isso mais do que bons projetos, a gente precisa efetivamente de uma parceria estratégica, que no caso é a Fieto. A gente sabe que a gente não vai conseguir se a gente não tiver esse alinhamento, a gente não tiver uma sinergia muito grande, esse processo transversal que a gente construiu, né? E a gente sabe que o Tocantins mais produtivo, ele é emblemático, porque ele é o pontapé inicial. Mas já está no forno mais um novo processo de qualificação. Se Deus quiser, agora no mês de abril, a gente já vai estar podendo estar disponibilizando também isso para a sociedade. Então, serão assim, uma série de ações consecutivas, né, ao longo dessa década, então, sempre com muita transversalidade e parceria com a Federação das Indústrias, para que a gente, dentro dos nossos objetivos, que são comuns, a gente possa efetivamente dar esse impulsionamento forte à nossa indústria, né, transformando realmente aquela matéria-prima que a gente tem no Tocantins, agregando valor, gerando emprego e renda para a sociedade tocantinense e entregando realmente aquilo que é objetivo, missão princípio de qualquer poder público, né? Crescimento socioeconômico, né? E a gente sabe disso, entende, o governo do estado entende a importância estratégica dessa parceria com a Fieto, e a gente aposta muito sim, porque vocês, inclusive, através do semestre, vocês têm reconhecimento internacional. Exato. Então, melhor parceiro não há. Perfeito. E essa é a diretriz do nosso presidente Roberto Pires, né? Todas as nossas ações que possam convergir com a política de desenvolvimento do governo do estado, né? Porque é somando forças. Então, desde o estudo das cadeias produtivas que foram feitas em parceria, né? Para que possa possibilitar quais são os caminhos, quais são os gargalos para o desenvolvimento industrial, que juntos nós temos que olhar qual que é a parte que compete à federação, as nossas casas do sistema Fieto, tanto em âmbito da educação básica, quanto em âmbito da educação profissional, da saúde, do lazer do trabalhador da indústria, né, da inserção desse jovem na indústria. Para quê? Para que a gente tenha esse ambiente atendendo todos os pontos que são pilares do desenvolvimento. Né? Então, é diretriz, né, do nosso presidente, a gente segue uma diretriz e que tem dado certo de caminhar em conjunto. Né? E quando nós temos um governo que olha para a importância do setor produtivo, que senta à mesa para entender o setor produtivo e ter políticas de desenvolvimento, nós estamos num ambiente perfeito. Olha que fantástico as ações que estão sendo feitas e já com resultados em um curto espaço de tempo. Isso é verdade. A gente, com muito orgulho, né? O Tocantins, desde a implantação do programa do PIX, lá a gente trabalhou muito com o início de tudo, foi no final de outubro de 2021, mas a gente conseguiu, no mês de dezembro, já estar com a fase embrionária pronta, e lançamos em 18 de janeiro, né? E a gente teve a alegria ao longo de 2022 dos resultados mais diversos irem acontecendo, e a gente tem um forte processo de geração de emprego e renda ao longo de 2022. Foi o melhor ano na história do Tocantins, né? O PNAD saiu agora, trouxe essa confirmação. A gente teve a alegria de finalizar essa primeira gestão Wanderlei Barbosa, né? Entre
o final de outubro de 2021 e dezembro de 2022 com 15.786 postos de trabalho de saldo. Sabe? Há um objetivo estratégico dentro do programa, que é finalizar 31 de dezembro de 2025, é o intervalo que a gente coloca, é lá de outubro de 2021 até 31 de dezembro de 2025. Nós perseguimos um número de 35 mil postos de trabalho. E a gente sabe que a gente não vai conseguir atingir esse número sem as mais diversas ações, principalmente essas de qualificação, que são estratégicas, Sim. como o Tocantins Mais Produtivo. E eu queria saber, diretor, assim, no início da sua fala, a senhora colocou que já tem algumas empresas terminando o ciclo, né, de qualificação. E a gente queria ter ideia da percepção dessas empresas, a devolutiva que elas estão dando, tudo que isso realmente é importante para a gente, né? Para a gente poder também, e para quem estiver nos ouvindo também, para que você possa compreender melhor assim, a importância toda do Tocantins Mais Produtivo. Perfeito. Nós tivemos o primeiro ciclo Tocantins Mais Produtivo lançado oficialmente início de dezembro, né? Então nós passamos as férias em trabalho com essas indústrias que aderiram, primeiras indústrias que foram aderidas. Nós já começamos o ciclo, então ele concluiu o primeiro ciclo agora no final do mês de fevereiro. Então nós temos todas as empresas, nós alcançamos, né, o que nós comprometemos do aumento da produtividade mínima em 20%. Nós já temos indústrias que solicitaram... Nós já temos indústrias que solicitaram para que nós pudéssemos, né, auxiliar em outras qualificações necessárias técnicas, porque no momento do enxugamento da linha de produção, eles perceberam também que era necessário qualificar melhor, né, em âmbito técnico, porque a qualificação do Tocantins Mais Produtivo, na produção mais enxuta, né, mas quando eu falo do técnico entender um pouco mais da automação, do técnico entender um pouco mais sobre sistema de produção, então nós precisamos complementar, né? Então nós já temos empresas em vias de investimento, porque já tiveram resultado na alteração, porque o nosso compromisso é, no mínimo 20% a mais de produtividade sem investimento, né? Então, como elas já alcançaram e perceberam que a margem para fazer investimento e aumentar ainda mais a produção, já estão fazendo investimento, agora nós alertamos a nossa comunidade. Há vagas para pessoas preparadas. Nós precisamos qualificar mais ainda. Porque quanto mais a indústria ela chegar próxima da realidade 4.0, maior é o nível de qualificação que eu preciso dos trabalhadores dessa indústria. Então, já tem indústria nos solicitando requalificação, porque ela valoriza muito o colaborador que já está ali 10, 11, 15 anos dentro da indústria. Ela não quer perdê-lo, né, porque ele já tem a essência da indústria, mas ele precisa evoluir no conhecimento, né? Então, nós já estamos fechando também níveis de qualificação e aperfeiçoamento para essas indústrias que participaram como resultado positivo desse primeiro ciclo. Então, a gente vê que está valendo a pena, é um trabalho consistente, né, que envolve diretamente o gestor ou o diretor, né, envolvido no sistema de produção, mas vale a pena o esforço. Sabe o que é bacana, diretora? É porque tudo isso só foi possível, e aí por isso que lá atrás eu fiz aquele à parte para poder também compartilhar com o nosso governador Vanderlei a gratidão do sistema Fieto com relação a tudo que a gente está fazendo, porque assim, quando a gente chegou à secretaria, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que ele é alimentado, ele é gerido pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, e ele é alimentado com um recolhimento de 0,3% sobre o faturamento bruto incentivado de cada uma das mais de 640 empresas que têm o termo de acordo de regime especial de ICMS com o governo do estado do Tocantins. E esse orçamento, quando a gente chegou, ele estava com um nível de execução orçamentária em 0,43% no mês de outubro de 2021. Poxa, já sendo findado o exercício orçamentário, e a menos de 1% tinha sido aplicado. Perfeito. Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo, todos esses processos de qualificação, investimento na infraestrutura empresarial e logística, investimento em processos de inovação, porque a gente não pode falar em desenvolvimento econômico sem os processos de tecnologia e inovação. Sim. Os investimentos em potencialização da matéria-prima, em planejamento estratégico, em oferta de crédito, tudo isso sai de dentro do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. Certo? A gente, com muita alegria, nós rompemos a casa dos 50% de aplicação desse fundo ano passado. Não chegamos aos 99% previstos, porque 2 grandes projetos estruturantes
por questões técnicas, ficaram para esse ano, né, que o Distrito Industrial de Paraíso e o Distrito Industrial de Iguaraí, mas nesse ano, por exemplo, a gente já nasceu o ano com tantos, hoje são mais de 70 projetos, entre aqueles que estão em andamento, os que já estão sendo iniciados e aqueles que estão em gestação dentro do PIX, são mais de 70 projetos. E a gente já nasce o ano com uma situação muito positiva, né? Com maior volume financeiro de projetos do que saldo orçamentário. Então isso é muito positivo, porque a gente tem todo esse ano para trabalhar e, na verdade, a gente pensa em 4 anos de gestão, né? A gente pensa em política de Estado, né? Então, assim, tudo isso só foi possível porque, pelo entendimento do nosso governador Wanderley Barbosa, falou, não, a gente tem que dar a destinação correta ao Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins. Então, atendendo essa determinação dele, foi que tudo foi possível fazer toda essa construção. E, assim, ficamos muito felizes aqui com tudo que você pôde contextualizar aqui pra gente, certo? Assim, vai de encontro a toda a expectativa que a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviço tinha quando a gente começou lá atrás a discutir um estudo técnico preliminar, depois avançando para a construção de um plano de trabalho. Tudo isso a gente consegue agora perceber a materialização exatamente dentro daquilo que foi planejado, e isso é gratificante. A gente sabe que ao cabo do Tocantins mais produtivo, a gente vai ter sim atingido o objetivo de ter uma indústria 20% mais eficiente, e isso é fantástico. Isso vai permitir que ela seja mais competitiva, que ela abra novos mercados, porque a gente fala muito aqui, diretora, a gente tem a perfeita percepção de que o Tocantins, com seu aproximadamente 1.600.000 pessoas, ele não é um mercado consumidor assim robusto. Nós somos pouco, né? Nós somos menos que 0,7 do Brasil. Isso. Então, a gente tem que pensar sim que a nossa indústria possa trabalhar num raio aí de 1.000, 1.500 quilômetros para poder trabalhar os estados limítrofes e a gente sim partir para um mercado consumidor aí na casa de 25 milhões de pessoas. Essa é a nossa estratégia sempre, que é discutida com as empresas, que é colocada dentro da mesa, e a gente vai seguir trabalhando em parceria com a Federação das Indústrias, em parceria com as outras federações, Federação da Agricultura, Federação do Comércio. Então, com todos nós estamos trabalhando projetos estruturantes, projetos que são estratégicos para o nosso Estado, e a gente tem a convicção de que ao término de tudo isso a gente vai, quando a gente puder olhar na linha do tempo, vai entender que valeu muito a pena o Estado ter uma política de Estado como o PIX, certo? Que vai realmente, sempre, passo a passo, trazendo os benefícios para o setor empresarial tocantinense e, consequentemente, para toda a sociedade tocantinense. Né? O nosso muito obrigado, né, pela parceria estratégica da Fieto. Esse é o primeiro de vários projetos que, com certeza, serão colocados em andamento. E, assim, leve a nossa gratidão, não só institucional, mas pessoal também, ao presidente Roberto, que sempre esteve com as portas abertas para que a gente trabalhasse dentro dessa transversalidade, sendo com muita eficiência. Vocês têm um corpo técnico muito profissional, e isso está se traduzindo em resultados, e a gente realmente fica muito feliz com isso. Secretário, parabenizo a gestão do nosso governador Wanderley Cardoso, e eu falo muito, é uma alegria muito forte para a gente, porque todas as vossas palavras a gente vê no dia a dia, né? As nossas equipes estão muito próximas, e a gente tem andado o Estado, então a gente consegue ver isso materializado, o que está acontecendo, né? Inédito, uma política de Estado mesmo, de desenvolvimento. Isso nos motiva a ir além. O secretário nos fez um desafio, que novos projetos só com resultado, então pode preparar que nós teremos muitos outros novos projetos, porque os resultados estão vindo. Gratidão mesmo por esse espaço, gratidão por essa parceria, né, o abraço do nosso presidente Roberto Pires, né, e o compromisso de nós estarmos sempre juntos em prol desse desenvolvimento. Eu que agradeço, assim, a disponibilidade de estar aqui conosco no nosso podcast, né, para que a gente possa estar levando em outro formato, né, através das plataformas digitais, através do rádio, né, as informações sobre tudo aquilo que a gente está desenvolvendo. Muito obrigado, e pode ter certeza que no futuro próximo a gente vai estar de novo discutindo um outro projeto tão eficiente quanto, e que esteja trazendo resultados positivos para a nossa indústria. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada.